Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Diete. Adesso in inglese, amore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bernardo, de 3 anos, já sabe falar algumas palavrinhas em inglês e italiano. Ele estuda em uma escola bilíngue aqui de Belo Horizonte. Para a mãe, aprender outros idiomas é fundamental para o futuro do filho. Para formar na escola, ele é obrigado a 4 línguas fluentes e uma escolha. Eu converso com ele italiano toda oportunidade que eu tenho e você vê que a facilidade dele em pegar as coisas é muito grande. E meu marido conversa com ele em inglês. Claro que isso não é todo o tempo, são momentos. Alguns comandos que são interessantes, por exemplo, lava a mão, vem cá, me veja, dá bom dia. Só começa pelos comandos, para não ficar uma coisa muito cansativa para a criança. Ensinar um novo idioma para a criança não é uma tarefa fácil. É preciso criatividade e usar elementos lúdicos para prender a atenção dos pequenos. Nesta escola de idiomas, a brincadeira é aliada à nova informação. Quando é hora de ir embora, eles falam assim: ah, não, Miss Dani, que a gente quer ficar um pouquinho mais, porque eles estão o tempo todo brincando. Então, o lúdico nessa idade é muito importante, que eles estão brincando e aprendendo. Eles têm que ter prazer em aprender. O ensino da língua não pode virar uma obrigação, tem que ser uma coisa gostosa. A criança, ela é igual uma esponjinha, então tudo que ela recebe, ela consegue assimilar. Então, quando a gente coloca a criança numa aula especializada de inglês, de música, tudo aquilo que ela está sendo estimulada, ela está absorvendo. Então, assim, a melhor hora de colocar uma pessoa numa aula especializada é quando ela é criança. E a criança ainda tem a questão da mobilidade da boquinha, que ela, quando ela aprende, ela não tem vício. Então, a pronúncia fica perfeita quando eles estão falando. Nesta escola bilíngue tradicional de Belo Horizonte, a criança começa o contato com os novos idiomas já a partir dos 2 anos de idade. Desde a chegada da criança na escola materna, ela já tem contato com os 3 idiomas. É o português, o italiano e o inglês. Normalmente as crianças vão aprendendo, à medida que elas vão crescendo, elas vão tendo mais e mais contato e desenvolvendo o processo de aprendizagem nesses 3 idiomas, porque elas serão também alfabetizadas nesses idiomas, né? Então, à medida que vai acontecer a alfabetização, desde pequenininha, com o que nós chamamos dentro do processo pedagógico de pré-alfabetização, a criança já entra em contato com os 3 idiomas. Uma vez que a criança já tem contato com 2 idiomas, em processo de alfabetização, normalmente depois, chegando o 3º, 4º, 5º idioma, para a criança é muito tranquilo, né? Porque o cérebro dela já começa a funcionar com uma aceitabilidade muito maior com a questão de outras formas de se comunicar. Então, os outros idiomas chegam de uma forma muito natural. Muito legal aí a alfabetização em 2 línguas, isso é muito interessante. E aqui nos nossos estúdios eu estou recebendo aqui a pedagoga e escritora Marta Helena Reis, que vai nos ajudar, vai esclarecer algumas dúvidas aí que podem parecer recorrentes aí aos papais que querem ensinar os seus filhos nessa modalidade. A quem eu cumprimento agora. Marta, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Como vai a senhora? Tudo bem? Isso, pode falar aqui, ó, nessa daqui para aqui, mas, Marta, que bom poder tê-la aqui no nosso programa, não é? E eu queria perguntar para a senhora, ali, no caso ali na matéria, nós vimos ali de uma escola bilíngue que até ensina 3 línguas, 4, 5. Isso pode causar alguma confusão aí no processo de alfabetização da criança? Bom dia, pastor Serginho, bom dia a todos que nos assistem.
Eu quero só retificar, eu não sou pedagoga, eu sou professora de língua portuguesa e já lecionei língua inglesa também. Olha que Então, há muita controvérsia, há estudiosos que são favoráveis e outros que são desfavoráveis à alfabetização bilíngue. Uns porque dizem que confunde, a criança ainda não tem domínio da língua materna, como ela não tem domínio da escrita, então há um certo temor àqueles estudiosos, há escolas assim, de bom nível que são desfavoráveis. Mas eu, assim, pelo que eu tenho estudado, eu acredito que é interessante começar, se o pai, se a família tem interesse em proporcionar essa educação aos seus filhos, é interessante começar com essa fase mesmo da infância. Pelo que nós já vimos. Na própria matéria. Exatamente, né? pelo que nós já vimos na própria matéria. Porque a criança, até 6 anos, a capacidade dela, assim, a mente está aberta para uma série de aprendizagens. E aprender, como já foi dito, música, línguas, até mais de uma língua. Então, é um momento propício. E nesse caso, a gente pensando aí na criança, no bem-estar da criança, a gente, por exemplo, o pai quer investir, mas a criança ela ainda está meio reticente, ela não quer, ela está fazendo aquele corpo mole. Convém, Marta, insistir um pouquinho ou esperar mesmo o tempo da criança? O interessante na infância, criança é criança, há de se entender isso. Os pais não podem fazer da criança um fantoche. Não, eu quero que meu filho aprenda um idioma porque é bonito, porque é interessante. A criança tem que entender que aquilo é um prazer, tem que passar pelo lúdico. Não pode impor as coisas à criança. Não, você vai aprender porque eu quero. Tem que estimular, despertar o interesse, né? Exatamente, despertar o interesse de forma lúdica, mostrando assim com brincadeiras. Há muitas brincadeiras, joguinhos que propiciam isso. E se eu quero dizer ainda que se o pai e a mãe eles pretendem colocar o filho numa escola bilíngue, que ele fique atento, que os pais fiquem atentos à filosofia da escola, o que é ensinado naquela escola. Se há escolas com diversos currículos, então observar, olha, a criança está no Brasil, então tem que estar atento se aquela escola não ensina só um currículo internacional, porque há escolas que priorizam um currículo internacional e os nossos PCNs, que são os nossos parâmetros curriculares nacionais, eles são esquecidos. Então é interessante isso, que a escola há diversas modalidades de escolas, há diversas metodologias de ensino, então que os pais fiquem atentos a isso. A filosofia da escola, se a criança está com prazer, que se ela não gostar, não insista ou mude de escola, de repente a criança não se adapta a uma metodologia, ela pode adaptar a outra. Então, tudo isso todas essas questões devem ser avaliadas. Nesse estímulo aí, Marta, sobre as preferências das crianças, na hora que ela estiver ali sendo alfabetizada, estiver ali desenvolvendo, é comum que ela troque palavras ou absorva algumas coisas assim, por exemplo, de uma outra língua, chamar o pai ao invés de papai, chamar de daddy, alguma coisa assim. Isso é normal também? Isso é salutar? Isso deve acontecer? Os pais têm que respeitar isso? Pode acontecer, mas o que eu tenho lido, o que eu tenho observado e estudiosos apontam é que a criança, quando ela tem acesso a uma segunda língua, então ela vai desenvolvendo mais o raciocínio lógico e a capacidade de desenvolver a metalinguagem. O que é isso? Observar que um objeto ele tem 2 nomes. Então, uma criança com o tempo, no início ela pode até ter essa confusão, mas com o tempo ela vai assimilando isso, ela vai se tornando uma pessoa, vai se tornando inclusive uma criança mais observadora, para ela saber o interlocutor, né, ou seja, com quem ela está falando, qual que é o momento e em qual idioma ela vai usar determinada palavra ou não. Dentro da matéria nós vimos ali uma mãe, a primeira que foi mostrada ali, essa mamãe ela disse que ela fala em português com o filho, o pai às vezes fala com o filho em inglês.
Isso também é importante, considerando assim, se a criança está numa escola regular, vir esse estímulo só dos pais? É importante que a criança, o ambiente, né, o contexto situacional, que é isso, o contexto de toda situação em que a criança, que envolve a criança, ela tem que perceber a importância daquilo, senão ela vai entender. Os meus pais, eu não tenho ninguém com quem falar, seja inglês, ou espanhol, seja o idioma que for, por que então que eu vou aprender uma segunda língua? Qual o objetivo disso? Se ela aprende na escola, se ela não tem o meio, sempre tem muita influência em toda a formação da criança, inclusive na educação bilíngue. Ela ter em casa quem vai estimular, quem vai conversar com ela, com certeza vai ajudar, assim, que ela se torna, vai ajudar na proficiência dessa criança. O que é isso? No domínio do idioma. Aqui em Belo Horizonte ainda, especialmente Belo Horizonte, tem poucas escolas, né, que oferecem esse tipo de ensino ou já está mais difundido, principalmente na rede particular. Marta? Bom, no Brasil ainda são poucas as escolas, no Brasil como um todo, aqui em Minas também. Aqui no Brasil, os pais têm optado, né, a opção mais acessível tem sido colocar em cursinhos de inglês. Coloca numa escola comum, exatamente. Um horário paralelo, né, da escola regular. Exato, até porque não tem muitas escolas que oferecem educação bilíngue. Então, às vezes os pais optam, colocam numa escola regular, normal, e colocam num bom cursinho de inglês. Importante isso, num bom cursinho de inglês. E interessante o seguinte, vai colocar numa escola bilíngue, procure saber se aqueles professores, se aqueles educadores, eles têm proficiência, senão vai ensinar de qualquer jeito. Procure saber a procedência, a origem, a metodologia, tudo isso é importante. A formação deles é importante? Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Senão o pai vai pagar caro, como se diz, comprar gato por lebre. Não pode. Não pode. Agora, Marta, pensando no papai e na mamãe que nos assistem agora, eles se preocupam sim com uma coisa. Olha, meu filho ele tem que desenvolver o desejo de todos os pais, ver os filhos crescerem, desenvolverem, e eles às vezes percebem que, por exemplo, talvez na língua majoritária o filho está desenvolvendo bem, mas nessa segunda opção, nessa segunda língua, já não está rendendo tanto. É natural ter esse desequilíbrio, vamos dizer assim, ele desenvolver mais na língua materna do que nessa segunda linha? E o pai ele tem que entender isso, ser sensível a isso? Tudo tem que ver se é a questão de aptidão, né? Eu mesma tenho em casa uma situação interessante, que minhas filhas começaram a estudar inglês, falam fluentemente, uma optou inclusive por ser professora de inglês, e elas gostavam tanto da língua inglesa que, por mais que eu insistisse, eu assim, já lecionei língua inglesa, mas atualmente trabalho mais com a língua portuguesa, elas têm muito mais facilidade em inglês do que em língua portuguesa. Tanto é que quando elas foram aprender texto dissertativo, argumentativo, eu explicava. Elas só entenderam depois que elas conseguiram fazer em inglês. Olha! Aprenderam primeiro a fazer o texto dissertativo, argumentativo em inglês, para depois fazer, aí sim, entenderam em inglês para depois fazer e elas escrevem bem em português também, para depois, então isso aí, quer dizer, as estruturas são diferentes, mas o importante é entender, né, o que é determinado gênero textual, o que é outro. No início gerou para a senhora, enquanto mãe, essa angústia de falar, olha, minha filha não está aprendendo, e eu sou professora de português e ela não está entendendo, eu não estou conseguindo. Gerou essa angústia para a senhora? De forma alguma, de forma alguma. Lógico, a gente tem que trabalhar para que o filho tenha domínio do nosso idioma materno, né? Porque não adianta outros idiomas, eu falo bem inglês, espanhol, seja o idioma que for, e não domina a minha língua pátria, porque provas, concursos que vai fazer por aí, no dia a dia, há necessidade que se domine a língua materna. Mas, se de repente, é o caso que acontece inclusive na minha casa, as minhas filhas têm muito mais domínio da língua inglesa, o domínio gramatical do que da língua portuguesa, embora falem bem e tenham um bom conhecimento da nossa língua materna. Dentro dessas questões, por exemplo, da pronúncia, daquilo que se ouve a respeito da língua,
tem essa diferença, o que a diferença se estabelece quando a criança vai, por exemplo, tem essa experiência transcultural, ela vai para outro país e lá ela vê os próprios nativos falando, consegue absorver bem? Sim, depende muito também da facilidade. Há pessoas que têm mais facilidade, as pessoas são diferentes, há múltiplas inteligências, vai depender também se a pessoa tem aptidão, se ela gosta, se ela se dedica, certo? Porque a experiência transcultural ela é essencial, porque conversar com o nativo é bastante interessante. E o que acontece? Normalmente as pessoas começam a fazer que seja um cursinho de inglês ou estão dentro de uma escola bilíngue, que já desde a alfabetização, ela tem essa proposta de alfabetização bilíngue. Então já vai o quê? Mostrando outros contextos de outros países, vai mostrando diferente, já nasce a curiosidade. Quem começa a estudar língua estrangeira, seja qual for, já nasce a curiosidade de conhecer países falantes daquele idioma, conhecer pessoas, conversar, isso já é um processo natural. Sem dúvida, essa experiência do intercâmbio, a experiência de viver em outro país, conversar com nativos é fundamental. Essa ascensão econômica que o Brasil veio nela aí, né, nesses anos passados, agora esses dias nós estamos mais ou menos, mas propiciou para muitas famílias essa nova experiência. Isso é um ganho para a população em termos de cultura, né, o acesso a outras línguas, a outras culturas, e no processo de alfabetização também foi um fator enriquecedor para muita gente, não foi, Marta? Sem dúvida, né? Quando se fala em educação de qualidade para o filho, os pais que têm condições, eles optam pela escola particular. Lógico que há escolas públicas de excelente qualidade, algumas, né? Mas o pai que tem condição, a tendência é ele colocar o filho na escola particular. E seja a escola particular, procure saber referência, seja escola bilíngue ou não bilíngue. Procure saber referência, filosofia, metodologia, porque eu como professora, eu falo com meus alunos, olha, eu tenho a responsabilidade de ensinar para vocês o melhor, porque os pais de vocês estão entregando o que eles têm de mais caro, de mais precioso para nós. Então, pode falar. De mais caro, de mais precioso para nós. Então, que os pais fiquem bem atentos. A filosofia da escola, não só preocupar, lógico, importantíssimo, a educação bilíngue, se puder mais um idioma, se a criança tiver facilidade, se ela gostar, interessante isso, que não seja nada imposto. Então, se a criança gostar, pode oferecer até mais de um idioma. Não há problemas. Agora, vem do gostar, vem do lúdico, e reforçando, procure saber a filosofia dessa escola, se ela está trabalhando bem os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, né, do Brasil, que não fique só no estrangeiro. Então, tudo isso tem que ser muito bem dosado. Agora, Marta, para a gente estar encerrando aqui o nosso bate-papo, o que a senhora diria ao nosso público, a dona de casa, o papai, a mamãe que está nos assistindo, que além de observar bem os critérios da escola, o que devem ser essas advertências que os pais precisam se observarem, né, para o contexto ali do ensino? O que ele tem que tomar cuidado, além da escola, do tempo? Fala para eles aí, para a gente, por favor. Como mãe também, né? Isso. E professora. Papai e mamãe que nos assiste. Filho é a coisa mais preciosa que Deus nos dá. E o amor que a gente tem para os nossos filhos, ele é incondicional. E educar não é uma tarefa fácil para ninguém. Não é fácil para mim, que sou professora, que estudei tanto, entendo de várias metodologias de ensino. Não é fácil, nós temos várias dúvidas. Primeiro, né, ore, busque em Deus a resposta e avalie essa escola. Seja um pai presente. Não adianta encher de presente. Hoje os pais trabalham e às vezes não tem tempo para seus filhos. O maior presente é a sua presença, a sua companhia, a sua convivência. E seja um pai presente, uma mãe presente na escola. Procure saber o que está acontecendo com seu filho dentro da escola. Muito bem. Marta, nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco. A senhora tem presentes para o nosso público, né? Sim.
Eu também sou escritora infanto-juvenil pela Geração Editorial. Eu tenho 2 livros lançados por essa editora, ilustrados pela Thaís Linhares, Uma Viagem Inesquecível e O Ratinho do Violão. Estão fazendo grande sucesso esses livros. Eu vou deixar aqui no programa depois para sorteio. Isso, muito bem. Deixa eu tomar aqui esses livros aqui, mostrar ali para as nossas câmeras, para o pessoal. Então, atenção, papais e mamães aí, ó, podem ficar atentos que amanhã, promoção aqui no nosso De Tudo Um Pouco, para vocês, promoção aí, e teremos estes livros e outros também, né, e outros presentes aí para você. Então, fiquem ligadinhos aí no nosso De Tudo Um Pouco de amanhã. Eu tenho certeza que muita coisa boa virá para todos nós. Marta, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe lá e sucesso aí com os livros também. Precisar da gente, estamos aí o De Tudo Um Pouco, sempre de portas abertas. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.